Bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos hoje aqui com um programa falando sobre família e já já estaremos de volta falando sobre esse tema para você. E no programa de hoje nós estamos aqui com elas. Eu vou apresentar para vocês as nossas amadas que estão sempre aqui trazendo um conteúdo para você que tenho certeza que tem edificado a sua vida. Estamos hoje aqui com ela, com a nossa amada Valéria Queiroz, a nossa psicóloga. Eu digo que ela é a mais top, né? A psicóloga top daqui do Mulheres de Fé, que tem abençoado tanto a sua vida. Também estamos aqui com a nossa amada Maísa Firme, que tem também agregado, trazendo conteúdo para você e tem abençoado sua vida. E hoje nós estamos falando sobre o tema Família, um tesouro na terra. Nós vamos falar hoje sobre as ervas daninhas que têm massacrado o seu casamento. Talvez você não tenha percebido que tem algumas coisas que você precisa melhorar no seu casamento. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Como a comunicação é importante no seu casamento e o quão é perigoso vocês pararem de se comunicar. Então nós vamos aqui falar com elas hoje sobre comunicação no casamento, o quanto que isso é importante. Se você for perceber quando essa comunicação está falhando no seu casamento, você começa a perceber um distanciamento entre você e o seu marido, ou entre você e a sua mulher, se você é um marido que está nos ouvindo. Então você tem que cuidar disso. Passe a perceber o quão a comunicação é importante, a melhorar a sua comunicação no seu casamento. Então nós vamos falar aqui com elas hoje sobre isso, sobre a comunicação. Então, Valéria, como a comunicação é importante no casamento, né? E eu vejo que a falta da comunicação, né, a gente tem percebido que tem sido um maior fator de divórcio nos casamentos, né? Quando você vai perceber, já estão os dois mudos em casa, ninguém mais reclama, porque diz que coisa boa é quando alguém está reclamando, né? Porque quando você está reclamando, é porque você está querendo que melhore, né? Então, às vezes a gente não gosta quando a gente escuta alguma coisa do marido no casamento, mas ele está falando porque ele quer melhorar. Se o marido vem para você falar alguma coisa, não leve isso como uma crítica, você receba isso, abra os ouvidos, receba, processe e perceba o que é que realmente ele está falando, que você está negligenciando, porque tenho certeza que nessa conversa tem uma coisa boa para você fazer e para você resgatar esse casamento. Então, como eu estava falando, né, a falta do diálogo, Valéria, eu estava vendo o que o pastor Josué estava falando, que é um pastor especialista em casamento, ele estava dizendo que era uma das maiores causas do divórcio, é quando os dois estão em silêncio, quando eles não têm mais nada para falar um para o outro. É perigoso, né? É muito perigoso. É muito perigoso porque significa que é como se a percepção que a gente tem é que cada um já está vivendo no seu mundo. Sim. Isolado, né? De uma forma tal que não tem mais o que conversar, porque cada um já aprendeu a viver, é como se estivessem juntos e ao mesmo tempo separados, porque cada um tem sua vida, o seu mundo, e quando chega em casa não tem nem interesse de conversar sobre o que foi o dia de cada um, né? Exatamente. Porque isso é uma coisa natural, é a gente conversar como foi o dia, né? Várias coisas que vai surgindo, até notícias que a gente escuta, a gente vai dividindo com a pessoa que a gente está do lado, né? Então, quando isso não tem nem mais nenhum sentido, é porque chegou ao fim mesmo. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que correr para não permitir que isso aconteça. Exatamente. Né? Você tem que começar a trabalhar essa comunicação para que haja um entendimento, né? E eu vejo um ponto, Valéria e Maísa, sobre a comunicação, é você saber ouvir o outro, você parar e dizer, não, peraí, ele não só quer criticar, não. Ele quer falar alguma coisa e expor alguma coisa para mim. Então, eu vou ouça o seu cônjuge, procure compreender que o que vem dele
pode ser algo que é para você melhorar. E, na verdade, na maioria das vezes, é para a pessoa melhorar. Então, se alguém está gritando, se está insistindo em algum ponto, você tem que parar e dizer, peraí, eu preciso observar, porque quem está falando não é qualquer um, quem está falando é meu marido, né? Não é qualquer um, porque a gente tem facilidade em ouvir as pessoas de fora, mas muitas vezes a gente faz um bloqueio, né? Gera um bloqueio para ouvir a pessoa que é a principal pessoa da sua vida, que é o seu cônjuge. Então, eu vejo, Valéria e Maísa, que você precisa saber ouvir, compreender o outro, o que é que ele tem a dizer. Então, eu vou ouvir, vou analisar e vou processar. E é importante que realmente ouça, né? Isso. E realmente preste atenção ao que o outro está falando e realmente pare para pensar. Porque o que é que acontece muitas vezes? Tem muitos casais que conversando, eu não vou nem escutar, vou deixar ela falar aí, porque ela fala a mesma coisa, quer dizer, não valoriza o que o outro está conversando. E como eu não valorizo, a tendência é o quê? Entra aquele ditado que diz, entra no ouvido e sai pelo outro, né? É verdade. Então, é mesmo que nada, continua tudo do mesmo jeito. Então, são coisas que a gente tem que realmente ter essa paciência, ter esse cuidado, de escutar o outro, de entender o outro, não fazer uma fantasia, porque uma coisa também que é muito comum é a gente já dizer, ele deve estar dizendo isso, aí já cria uma fantasia na cabeça. Já começa a pensar, a fazer criações, né? Criações, da própria mente, da né? própria que, na verdade, mente não é uma realidade. Contra aquele fato que está acontecendo, né? Aquilo que a pessoa está falando. E aí é onde entram os problemas, porque, na verdade, muitas vezes a pessoa está dizendo realmente o que está sentindo. Isso. Realmente, isso. é como se ela estivesse dizendo, socorro, eu preciso que você me entenda, né? Mas eu preciso que você me compreenda. E isso é uma coisa que tem que acontecer. E a gente tem que ver, né, analisar que cada pessoa é diferente uma da outra, né? Às vezes você está querendo que uma pessoa seja como você, né? Eu gosto das coisas bem certinha, bem organizada, bem assim, bem de uma forma, mas a outra pessoa é totalmente diferente. Aí é onde a comunicação vai fazer com que ele se entrelace e consiga fluir, né, no casamento. Verdade. Né? Então, analisar como está se passando as coisas é muito importante, né? E tem, Sandra falou também sobre a questão de crítica, né? Às vezes uma pessoa está falando uma crítica, aquilo toma como uma coisa muito ruim e a pessoa se cala. Se fecha, né? Se fecha, não quer mais se expor o que ela sente, porque às vezes uma pessoa, de uma certa forma, fala gritando, né? Aí quando você vai falar uma coisa, a pessoa falando, gritando, não, então vou ficar na minha. Isso. E tudo isso são pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer do casamento, que vai fazendo com que a pessoa fique calada, como que a pessoa não venha expor o que realmente ela quer e que precisa, né? Muitas vezes, como Valéria está falando, a questão do ouvir, né? É importante ouvir, sim, é importante ouvir. E você precisa ouvir e analisar o que está acontecendo, né? Fazer a sua análise, Fazer né? a sua análise. E até essa questão de, se a pessoa falou com você com grosseria, é uma coisa que não pode ser aceita no casamento. E daí começar a cortar. Eu não gostei da forma que você falou, eu não gostei da forma que você tratou. Então, vamos voltar aqui, vamos fazer com que o negócio flua de forma que a gente possa se dar bem, possa se dar certo. Porque quando você trata uma pessoa com dificuldade e você se cala, a tendência é aumentar e piorar, né? Então, é saber os limites. Cada pessoa tem como falar quais são os seus limites, até onde aguenta, até onde eu posso, até onde você pode ir. Porque além da gente ser, somos mas somos indivíduos separados, cada um tem seus sentimentos e precisam ser respeitados. Exatamente. E eu vejo assim também que essa falta de comunicação, muitas vezes ela acontece por ter medo de falar.
você não pode ter medo de falar com o seu marido algumas coisas que você acha que aquilo vai ser um problema. Você precisa realmente enfrentar as conversas difíceis. Tem conversas que são difíceis, mas elas precisam serem faladas. Você precisa conversar com o seu cônjuge. Eu tenho um sonho e esse sonho é fazer uma faculdade, ou então eu tenho um sonho, esse sonho é abrir uma empresa, e aí você tem medo de falar e fica fazendo tudo sem que o outro saiba, sem que o outro tenha, pelo menos, que isso é justo, de o seu cônjuge saber compartilhar do que você deseja. Do seu sonho, então, né? assim, exatamente. Então, o medo que você tem de falar, e o que é que acontece? Quando chega... Você planeja tudo e quando chega no momento X, pronto, eu já fiz minha inscrição, vou fazer o concurso, agora eu vou dizer a ele, poxa, e de repente ele não vai gostar, porque se é uma coisa que ele gostaria de compartilhar com você e ele tinha uma opinião diferente da sua e vocês precisavam ter uma conversa, alinhar para poder isso dar certo. Então, conversas difíceis no casamento, elas têm que acontecer. Elas são necessárias. Elas não serão fáceis, mas elas serão necessárias para que haja uma boa comunicação, para que esse relacionamento ele venha fluir. Então, isso eu não tenho coragem de dizer, mas você quer fazer, então você vai ter que dizer para você fazer. Né? E assim... esses assuntos, e como também vários assuntos, a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria de encontrar a hora certa. Isso. É muito importante a gente saber a hora certa de conversar determinados assuntos. Tem assuntos que você sabe que, se você sabe que seu marido ou sua esposa não vai, né, vai ficar chateado, irritado, não vai receber muito bem, então você não pode conversar com ele ou com ela jamais. Qualquer hora, né? Qualquer hora. Né? Você tem que escolher uma hora especial, que esteja tudo bem. Orar antes, né, Valéria? Orar antes, porque é importante orar para que Deus dê a sabedoria de como eu vou falar esse assunto, como é que eu vou entrar nesse assunto e orar também para que o outro receba, né? Não se chateie, não se estresse. Meu Deus, que ele fique em paz ou ela fique em paz na hora que eu for conversar sobre esse assunto. Então, a gente tem que ter esse suporte sempre de Deus, porque... ele é quem vai criar, ele tem o poder, Deus, de criar um clima favorável, né? Para que como a Rainha Esther, né? Você lembrou agora de alguém que fez uma oração e que criou um clima favorável, que foi a Rainha Esther. Quando ela vai orar para Deus quebrantar o coração do rei, para ele recebê-la, né? Porque ela não podia chegar sem avisar. E aí, muito bem falado, Valéria, foi quando realmente Deus foi. Quem foi que gerou aquele clima todo? Foi Deus. Então, nosso Deus ainda gera climas para a gente conversar, né, Valéria? Então, é muito importante. E convencer. Que seja assim, porque aí sim a gente vai conseguir falar o que a gente quer. Exatamente. E o outro também receber de uma forma favorável, né, que possa fluir alguma coisa boa em tudo isso, né? Fluir, no final, as coisas darem certo, né? Porque essa comunicação é justamente para que esse relacionamento os dois sejam um, né? Que seja alinhado. Como você disse, Maísa, somos um, mas somos diferentes. Mas a comunicação faz a gente ser um, né? Mesmo sendo diferentes. Isso é maravilhoso. Então, não sai daí. Já já nós estaremos de volta falando sobre esse assunto espetacular sobre a comunicação no casamento. Nos aguarda. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Que bom que você está aí, que bom que você nos esperou. Eu quero ler um texto com você para a gente dar continuidade a esse tema maravilhoso. Nós estamos falando hoje sobre a comunicação do casamento, o quão isso é importante. Então eu quero deixar com você a palavra de Deus que está no livro de Efésios 4, a partir do versículo 1 e 2, que diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha só, olha, e o próximo diz assim, ó: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como isso como a palavra de Deus é maravilhosa, e como isso fala sobre comunicação, né? Façam tudo para que vocês tenham paz. E o que é que faz, né, a gente deixar com que essa paz reine no nosso casamento? A falta de comunicação é a gente estava falando nos bastidores e você, Maísa, falou, eu creio que isso é a pior coisa que pode acontecer no casamento, é quando os dois silenciam, é quando os dois não sabem mais se comunicar. E o que Deus diz aqui na sua palavra é: façam tudo, se esforcem para que vocês tenham paz, para que haja unidade, né? Para que vocês sejam um. E nada melhor do que a comunicação. Então a gente estava falando aqui com elas, com Valéria e com Maísa, sobre a importância da comunicação e o que fazer se por acaso você perdeu essa comunicação aí no seu casamento, se você e seu marido já não conversam mais, só sabem brigar, e a gente vai falar sobre isso agora. Então vocês precisam parar de brigar e começar a compreender, a escutar um ao outro. No primeiro bloco nós falamos sobre aprender a ouvir, você tem que tentar compreender o outro, falar na hora certa, no tom certo, compreender as diferenças. E agora a gente vai continuar sobre esse tema. E como esse tema é importante para os dias de hoje, né? Então, Valéria e Maísa, eu vejo que a gente estava falando aqui sobre isso, sobre comunicação. E você, como psicóloga, Valéria, eu creio que você vê muitos problemas lá no seu consultório, que é falta de comunicação. Você deve parar assim e dizer, poxa, eles só precisam se comunicar, não é? Acontece muito. Porque, assim, o homem, ele tem uma certa dificuldade de expressar mais do que a mulher. Isso. A mulher, ao contrário, a mulher fala falante, muito, né? É falante, muito falante, né? Fala muito. Principalmente quando ela está com alguma coisa, né? Chega lá no consultório, mulheres que dizem, olha, eu digo tudo a ele, eu digo a verdade a ele, eu falo para ele tudo que eu penso, eu digo. Mas ele fica, é mesmo, você pensa assim de mim, e eu faço isso, mas não há uma correspondência em dizer, e como é que você acha? Como é que eu poderia mudar, né? Se você me vê assim, porque eu não me vejo, mas você me vê, então me ajude, me diga. Não, geralmente o que é que acontece? O homem, ele já acha que a mulher só sabe reclamar, que a mulher fala demais, e simplesmente fica calado. Se vira para o outro lado e tchau, não conversa. E a mulher, ela vai para outras e outras tentativas, né? Chora. E muitas vezes quando a mulher se estressa, que chora, o que é que o homem faz? Vixe, eu vou sair até daqui de perto, porque você já está estressada demais e vai embora, vai até para outro quarto dormir e não quer conversa. Então, isso, a tendência é o quê? É exatamente haver um desgaste nessa relação, né? Há um desgaste. Eu conheço casais que terminaram realmente porque
ela chamava, e ele muito calado, porque isso é muito ruim quando as pessoas são muito caladas, quando as pessoas não gostam elas de não externar. expressam, né, o que está sentindo, É, o né? que está sentindo, entendeu? Não externam para ninguém. É, e ninguém vai adivinhar, né, Valéria? Ninguém consegue adivinhar. Aí as pessoas não conseguem adivinhar. Aí começa o quê? A mulher a fantasiar. Eu acho que ele está calado por causa disso, por causa... Pronto. Aí entra nesse estágio de fantasiar. Ou então se frustrar. É. Aí quando chega a questão de se frustrar, não acaba calando de vez, né? A questão das diferenças, né, que eu insistindo um pouquinho nisso, tem pessoas que não falam mesmo, como você falou, não fala, mas o esforço, né, para que a coisa aconteça tem que ser mútuo e tem que ser real. Isso. Né? Porque uma fala muito, outro não fala nada e vai ficar por isso, não dá, né? E também tem essa questão, tem pessoas, por isso que a gente tem que se conhecer. Você está com o seu marido o tempo todo ali olhando, você também olhando para sua esposa e ver como ela age, né? Porque tem gente também que fala muito, aí conta tudo que está acontecendo todos os minutos da vida, né? O marido mal chega em casa, aí vem com todas as coisas em cima, não tem o tempo, não sabe dar o tempo. Tem coisas que não precisa falar tudo, os detalhezinhos. Porque aquilo aí realmente tem gente que não aguenta. Tem geralmente os maridos, tem marido que não aguenta tanta coisa. Então, o que se fazer? Aí fala assim, o que fazer? Ai, tadinho. O que fazer, né? Tem mulheres que têm amigas para conversar também, botar uma boa parte das coisas para fora, que você sabe que não vai ter essa relevância toda no seu casamento, que às vezes são coisas simples do dia a dia, que o marido às vezes não consegue pegar tudo. Claro. Né? Temos que ter assim, o conhecimento, saber quem está lidando com aquela pessoa. Ela aguenta ouvir muito assim, o dia a dia, todos os detalhezinhos? Se não aguenta, fala o que precisa ser dito, porque é necessário a gente tem que estudar, né? Tem que estudar o outro, né? Vamos estudar o outro, você tá falando, compreender. E ser com quem você está vivendo. É muito importante isso, porque isso facilita a relação, né? Porque tem, principalmente homem, não gosta de escutar muito detalhes, ele quer escutar o todo. Pronto, né? Os detalhes não quer. E a gente não, a gente é detalhista. Ai, você não sabe o que aconteceu. Aí fala isso, aí vai aquilo. E ele não tá ligado, ele quer acontecer isso, pronto. Querendo ou não, um mundo diferente, né? Do homem, eles pensam mais em razão, são mais racionais, querem as coisas mais práticas, né? E nós mulheres somos mais detalhistas, queremos coisinhas mais pequenininha, o filhinho fez isso, fez aquilo outro. Isso às vezes realmente fica difícil pro homem assimilar. É verdade. Eu vejo, Valéria, quando você falou uma coisa, perfeito isso que Maísa falou, e eu vejo que você falou uma coisa aí muito interessante. Você falou sobre a gente ter esse cuidado com essa comunicação e você saber realmente o que é que o outro gosta, né? O que é que o outro não gosta, quem é o outro, né? Foi isso que Maísa falou. E eu vejo que com o passar dos anos você vai criando aquela intimidade, mas também você vai gostando de fazer aquilo que você gosta de fazer. Então você vai começando a viver e se envolvendo com aquilo que você gosta. Muitas vezes o outro se envolve também e isso vai gerando um distanciamento quando você realmente não procura viver os dois na mesma direção, né? Não, ele gosta disso, então eu vou gostar disso também, um pouco disso, né? Mas eu gosto disso, eu vou fazer ele gostar disso também, ou pelo menos ele compartilhar comigo, porque eu vejo que a falta de comunicação é a gente que começa a se distanciar um do outro, né? Então, quando você começa a se distanciar porque você quer fazer o que você gosta e ele tá gostando porque ele vai fazer o que ele gosta, e chega um momento que isso vai ficar insuportável. Não é? Porque você casou com alguém para compartilhar da vida. Casamento é uma viagem, então os dois têm que estarem juntos o tempo todo. Gente, é o tempo todo. Casamento é para... Olha, uma coisa que nem estava aqui para a gente falar,
Mas você quer ver, tem casais que dormem separados. Dormem em quartos separados. A gente está saindo, inclusive, aqui um pouco do roteiro que a gente planejou. Mas eu acredito que hoje tem alguém que precisa ouvir isso. Não se dorme em quartos separados. Às vezes é porque a pessoa ronca muito, aí começa assim, de pouquinho a pouco, Exatamente, né? é por um motivo ou outro, porque não é? a criança quer ficar comigo hoje, ele quer dormir comigo, então vá, Perfeito. durma com ela. Perfeito. E são coisas miudinhas que faz com E você quer ver como isso tem tudo a ver com comunicação? É quando você, exatamente, porque a comunicação não é só aquilo que se fala, né? A comunicação é aquilo que se expressa. Então, o que é que o outro vai... O que é que o outro vai dizer quando você passa a dormir fora do quarto? Que seja por causa de um filho, que seja por causa de um estudo. Ah, não, porque eu estudo a noite toda e quando eu vou dormir, aí para não acordar ele, eu vou para o outro quarto. Gente, não dorme em quartos separados. Marido e mulher tem que dormir junto todo dia, com raiva, sem raiva, gostando ou não. Aquece o pé desse homem, aquece o pé dessa mulher. Tem que tentar. Deixa ele ou ela, sabe, ter... Não é nem prazer, mas ter aquele aconchego do quarto do casal, da cama do casal. E é uma forma, né, Sandra, de os dois tentarem um se adaptar com o outro. Exatamente, né? isso é comunicação Essa também, não é? comunicação Isso é uma também, forma de se né? comunicar, de se adaptar, né? E um se adaptando, um gosta do ar-condicionado gelado, o outro gosta, ai, tá frio demais, então o que é que eu faço? Vou botar uma coxa e não sair. Exatamente. Né? Eu acho que, exatamente, é tentar o tempo todo, você tentando se unir, né? Se unir. falar. Uma coisa sempre que... falar, nunca guardar, sempre expressar, sempre falar. E uma coisa que eu vejo, a quebra do silêncio, ela tem que ser urgente. O silêncio tem que ser quebrado nesse casamento. Esse silêncio não pode perdurar. Uma coisa terrível no casamento é quando você chega em casa e não tem nada para falar para o outro. Mas você passou o dia todo fazendo as coisas. Então, que tal você quebrar esse silêncio e começa a falar sozinha? Ai, hoje eu fiz isso, hoje eu fui na feira, hoje eu fui no trabalho, hoje eu fui no supermercado, hoje eu comprei isso, eu trouxe isso para você. Comece a falar sobre o seu dia. Mas o silêncio, ele não pode continuar no casamento, porque eu creio, Valéria, que, como a gente falou aqui, né, quando o silêncio se instala, é porque está muito perto, sabe? E Deus nos livre disso, de algo muito pior, não é? Então, assim, há um momento de você, que é esse agora, de você resgatar essa comunicação do seu casamento. E muitas vezes, sabe, Sandra, eu acredito que alguém que esteja nos assistindo deve estar dizendo assim, mas eu não tenho nem condições mais de conversar, porque a gente não conversa, a gente só discute e briga. E aí, o que é que eu vou fazer? Por isso que a tendência é o quê? Não, nem vou mais conversar. Não. A gente já falou no primeiro bloco sobre isso, que há uma arma poderosa que nós temos, que é o quê? Você vai orando já quando você for para casa, já vai pedindo, Senhor, eu preciso voltar a conversar com meu marido, eu preciso voltar a ser amigo dele, eu preciso voltar a gente ter diálogo, a repreender esse mal-estar que é instalado e a gente já cria um problema, só em conversar a gente já está criando um problema. Então, colocar o Senhor, se socorra de Deus, porque Ele vai amenizar, vai quebrar essa barreira, né, que está formada entre os dois estão juntos, mas é uma barreira aqui no meio, impedindo de vocês dois chegarem juntos. Mas ore, repreenda esse mal, que você vai ver que vai haver mudança, né, Sandra? É verdade. Então é isso, gente. Comunicação no casamento é uma coisa muito importante, é algo que você precisa preservar. E a gente fala muito de recomeço, então está na hora de você recomeçar no seu próprio casamento, a conversar com seu marido, conversar com sua mulher, se entender, e vocês vão ver que tudo vai fluir de uma forma maravilhosa. Um beijo no seu coração e até o próximo programa, se Deus quiser. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet.
Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.